Bem, pessoal, aqui na questão 2 é o seguinte. Faça na tela um programa que leia as duas notas de um aluno. Beleza. Até aqui já dá para a gente fazer alguma coisa, certo? É melhor a gente fazendo por parte, depois ir resolvendo assim por partes e conseguir solucionar o todo, beleza? O todo que eu falo é toda a questão. Porque se a gente for tentar fazer tudo de uma vez, vai ser mais dificultuoso, certo? Então, vamos lá. A questão pediu para eu ler, né? Aqui, ó, duas notas de um aluno, beleza? As notas podem ser o quê? 4.5, 4.8, 10, né? 9.3, ou seja, as notas podem ser valores com vírgula, valor quebrado, certo? Entre aspas. E toda vez que a gente for criar ali variáveis, eu vou ter que ler as duas notas, vou ter que armazenar em algum lugar, certo? Então, falando em armazenamento, falando em guardar em algum lugar, né? A gente relembra de quê? O que eu expliquei para vocês em sala, das variáveis, certo? E como fazer para declarar as variáveis? Sempre o tipo, beleza? Ó, real, né? Remete ali, por exemplo, a dinheiro, a nota, valor com vírgula, valor quebrado. Então, real. O nome da variável, ó, vou colocar a primeira palavra em minúsculo e a segunda em maiúsculo, para ficar o quê? Mais fácil de eu ler depois o meu código, certo? Isso é uma questão de organização, de como você escrever a sua variável para dar um nome que faça sentido. Porque eu vou ler duas notas do usuário, certo? Então eu vou dar o nome a essas duas variáveis para armazenar as duas notas, um nome que eu possa entender fácil, certo? Então, ó, real, nota 1, nota 2. Faz sentido, né? O nome das variáveis. Aqui, ó, o escreva, eu vou explicar o usuário que eu quero que ele entre, ou seja, nota 1. O leia, eu vou usar para guardar na variável, né? Ou seja, ó, nota 1. Eu vou esperar que o usuário entre. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar para rodar, vai aparecer aqui no console, tá esperando eu digitar, nesse exemplo, sou o usuário aqui, né? Vou digitar, ó, valor 5. Se eu der o Enter aqui no meu teclado, beleza, finalizou o programa, o 5 ficou guardado na variável nota 1, certo? Mesma coisa aqui, ó, escreva, nota 2, certo? O leia, como eu falei, comanda uma função que vai esperar do usuário e vai guardar em algum canto. Guarda na variável que você criou, né? Ou seja, em nota 2, certo? Perceba que eu criei aqui, ó, a lógica e eu posso reutilizar aqui embaixo. Como é que eu reutilizo? Apenas chamando. Chamando entre aspas, ou seja, com o mesmo nome que eu declarei aqui em cima. Relembrando, como é que declara a variável? Sempre com o tipo dela, à frente do tipo aqui, ó, o nome. Por que vírgula? Aqui separando, porque as duas são do tipo real, né? Então eu posso colocar numa linha só, certo? Beleza. Se eu colocar para rodar, nota 1, valor 1 e 2, por exemplo. Beleza. Já estou conseguindo pegar as duas notas certinho do usuário. Vamos lá. Em uma matéria, né, continuando aqui a questão, continuando na questão, uma matéria e mostre a sua média na disciplina, certo? Para relembrar a média, como é que a gente vai fazer? Como é o cálculo da média aí, para quem esqueceu? Vai ser como, ó? A média dessas notas vai ser o quê, ó? A média vai ser nota 1 mais nota 2. Se eu deixar dessa forma, apenas vai ser o quê? Uma soma. Mas eu quero a média, ou seja, eu divido por 2. Por que eu divido por 2 aqui? Pelo fato de eu estar somando apenas duas notas. Aí eu divido por 2. Se fossem 3 notas, eu dividiria por 3. Se fossem 4 notas que eu estivesse somando aqui, por 4. E assim sucessivamente, certo, pessoal? Vamos lá. Agora, como fazer isso no Portugal, né? Ó, eu vou ter que criar outra variável. Por que eu vou criar outra variável? Para receber o cálculo da média, certo? Ou seja, média recebe nota 1 mais nota 2 dividido
por 2, né? Por que 2? Estou somando duas notas. Se fossem 3 notas, dividiria por 3. Se fossem 4 notas, dividiria por 4. Beleza? Se eu deixar assim, será que vai funcionar? Bora ver. Eu vou colocar 5 e 5. Ó, calma, deixa eu colocar para rodar de novo. 5 e 5. Se a gente for olhar aqui, pessoal, ó, seguindo a ideia, né? Eu coloquei duas notas, a primeira 5 e a outra 5, né? Então a média seria o quê, ó? 5 mais 5 dividido por 2. Seria o quê? 10 por 2. A média, portanto, 5. Certo? Mas vamos ver lá, né? Aqui no Portugal. Se eu der o Enter, ele vai mostrar 7,5. Poxa, por que ele mostrou 7,5 e não 5? Né? Ó, vamos ver. Por que ele mostrou 7,5? Ele fez assim, ó. 5 mais 5 dividido por 2. Ele dividiu primeiro o 5 por 2, certo? Aí ele fez o quê? Ó? 5 mais 5 dividido por 2 dá 2,5. 5 mais 2,5, 7. 7,5, certo? Ou seja, ele fez a divisão primeiro. Lembra lá da ordem de precedência que eu expliquei para vocês? Que a divisão, a multiplicação vem primeiro em relação à soma, subtração? Porque aqui a gente, em matemática, a gente soma primeiro e depois divide, né? Certo? Como eu fiz. Então, para levar isso para Portugal, como eu falei para vocês lá, basta vocês virem aqui, colocar os parênteses na operação que vocês querem fazer primeiro. Ou seja, eu botei os parênteses aqui, eu estou dizendo para Portugal, olha, some primeiro para depois dividir. Beleza? Então, a média vai ser a soma das notas dividido por 2. Beleza? Por quê? Estou somando duas notas. Se eu estou somando duas notas, portanto, divido por 2. E aqui, ó, lembra lá? Eu estou pegando o texto, tô usando o Escreva para mostrar na tela, né? Vai aparecer aqui, ó, nesse espacinho. E estou somando aqui com o resultado da média, certo? Se eu estou fazendo, juntando texto com um resultado, portanto, concatenação, como eu falei para vocês lá, certo? Bora ver agora, ó. 5 e 5, média 5, beleza? Então, pessoal, uma recapitulação geral. Primeiro, criei as variáveis, né? Eu li a questão pediu que eu criasse duas variáveis, que eu lesse duas notas do usuário, então eu criei duas variáveis para armazenar essas duas notas. Aqui também criei média para receber o cálculo, né? Qual é a ideia? Se você vai fazer um cálculo, você precisa de algo ali para calcular, certo? Então, qual é a ideia? Você pegar primeiro os valores, nota 1, nota 2, depois você faz o seu cálculo, né? Beleza, calculou, tá aqui, ó, ficou salvo, certo? E por fim, você faz o que você quiser com o seu cálculo, você mostra para o usuário, você pode fazer até um cálculo novo, beleza? Então a lógica é essa. Cria as variáveis, aqui eu peguei os valores do usuário, interagi com o usuário, depois que eu peguei os valores do usuário aqui, eu pude calcular, né? E por fim, para concluir, eu mostrei o resultado na tela, certo? Então, essa foi a resolução da questão 2.